Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Que a paz e as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre você e sua família, hoje e sempre. Amém. Olha, irmãos, estou muito feliz hoje, pois Deus colocou no meu coração uma palavra tão poderosa que tenho certeza de que, ao final deste vídeo, você sairá transformado. Acredite em mim e, principalmente, na palavra do Senhor Jesus. O próprio Cristo nos ensinou que devemos dar fruto, que esses frutos devem permanecer. Irmãos, a coisa mais importante na vida do cristão não é como ele começa, mas como ele termina. Por isso, quero te encorajar hoje a perseverar na caminhada com Deus. Não importa se você já está há 1 ano, 10 anos, 30 anos ou se começou há uma semana ou alguns dias. O essencial é que você termine a sua vida guardando a fé e completando a carreira. Foi isso que o apóstolo Paulo afirmou no final da sua jornada. Irmãos, isso é o que realmente importa. Lembro-me de quando comecei a caminhar com Deus, a frequentar a igreja. De repente, irmãos, surgiu no meu coração uma pontinha de soberba, aquele orgulho, aquela vaidade. Comecei a pensar: nossa, não conheço ninguém na minha cidade, da minha idade, que esteja buscando a Deus tanto quanto eu. Eu ia ao culto de quarta-feira, de sexta, domingo de manhã, domingo à noite. Estava lendo muito a Bíblia e tinha uma sede enorme do Senhor. Mas, irmãos, de repente, aquela pontinha de orgulho começou a crescer no meu coração. Então, pedi a Deus que falasse comigo. Eu tinha o costume de abrir a Bíblia e acreditar que a passagem que aparecesse seria Deus falando diretamente comigo. Às vezes, não era tão fácil, pois caía em versículos que não me agradavam, mas eu mantinha a fé de que Deus estava me guiando. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, falando que é preciso se aprofundar na presença de Deus e buscar maturidade espiritual para não depender apenas desses momentos. É importante estudar a Bíblia, pois ela é a base da nossa fé. Jesus crescia em graça e conhecimento, e nós também devemos buscar isso. O próprio Deus disse: "O meu povo sofre por falta de conhecimento." Entendeu, irmãos? E então, sabe o que aconteceu? Eu estava na porta da igreja, pedi a Deus que falasse comigo através da sua palavra e apontei o dedo para um versículo em João, capítulo 15, versículo 16, onde Jesus diz: "Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para que vocês vão e deem frutos, e que os seus frutos permaneçam." Naquele momento, Deus falou tão forte comigo: irmãos, Ele age de acordo com a nossa fé e com o nível em que estamos. Naquela época, eu tinha fé de que Deus usaria a palavra para falar comigo, e Ele o fez. Jesus me mostrou que não era eu quem estava buscando a Deus, mas era Ele quem me havia escolhido. Aquilo foi libertador. Entendi que todo aquele desejo pelas coisas de Deus havia sido colocado no meu coração por Ele mesmo. O fato de eu ter aceitado Jesus, de ter me arrependido e entregado minha vida a Ele, começou com Ele. Ele me escolheu antes mesmo de eu escolhê-lo. Entendeu? E por que estou compartilhando isso com você? Porque muitas vezes o nosso coração se desvia. A Bíblia diz, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, e sua doença é incurável. Quem pode compreendê-lo? O profeta Jeremias nos alerta que a tendência do nosso coração não é buscar a Deus, mas se desviar dele. Por isso, precisamos estar diariamente na dependência do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos humilhando e nos esvaziando de toda soberba, orgulho e vaidade. Entendeu? Sei que você já se identificou com algumas coisas que falei, e hoje sinto no coração que preciso trazer uma palavra para te ajudar a alinhar o seu coração com o coração de Deus. Porque, talvez, sem você perceber, o seu coração já esteja se desviando. Muitas vezes, achamos que somos vítimas, mas, na verdade, podemos ser os nossos piores inimigos, e precisamos tomar muito cuidado com isso. Vou te mostrar 2 exemplos na Bíblia para que você entenda como nosso coração pode se afastar de Deus sem que percebamos. Hoje será uma mensagem que vai te confrontar, mas também vai transformar a sua vida de uma maneira que você nem imagina. Antes de começarmos, quero pedir uma coisa.
Se você é novo por aqui, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo e ative as notificações. Escolha a opção todas, pois quero te ajudar a entender a Bíblia de um jeito simples e prático todos os dias. Glória a Deus! Vamos lá! Como eu estava dizendo, muitas vezes podemos estar enganados sobre nós mesmos, achando que somos os heróis, quando, na verdade, somos os vilões. E isso acontece sem percebermos. Vou te mostrar situações na Bíblia de pessoas de fé, consideradas justas, mas que se deixaram enganar pelos seus próprios desejos e pequenos deslizes, acabando por se afastar dos caminhos do Senhor. Vamos começar refletindo sobre os fariseus, aqueles líderes religiosos do tempo de Jesus. Eles conheciam as Escrituras, davam dízimos, jejuavam 2 ou 3 vezes por semana, e quem os via pensava: nossa, esses são verdadeiros homens de Deus. Mas, irmãos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, percebemos que esses homens foram os principais opositores de Jesus. O curioso é que eles não começaram assim. Eles tinham um zelo genuíno pela palavra, eram estudiosos e buscavam obedecer a Deus em cada mandamento. Inclusive, a Bíblia conta que, quando Jesus tinha 12 anos, ele se aconselhava com esses homens, fazia perguntas, trazia ensinamentos. Eram pessoas devotas, mas o orgulho espiritual, que na minha opinião é o pior tipo de orgulho, fez com que eles se achassem melhores que os outros. Eles começaram a rejeitar o próprio Filho de Deus, porque Jesus não se encaixava nos padrões que eles criaram. Ele cuidava das crianças, dos órfãos, das viúvas e dos pecadores. Jesus almoçou na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, e aqueles homens religiosos não suportaram isso. Eles foram os responsáveis por influenciar Judas Iscariote a atrair Jesus por 30 moedas de prata. Judas, irmãos, foi escolhido por Jesus para estar entre os 12 discípulos. Ele andou com o Senhor, viu milagres, ouviu ensinamentos profundos até receber o poder para expulsar demônios e curar enfermos. Mas, mesmo assim, ele traiu o Mestre. A Bíblia diz, em João, capítulo 12, versículos 3 a 6, que Judas cuidava da bolsa de dinheiro do discípulo, se roubava parte do que era colocado nela. Ele não se tornou traidor da noite para o dia. Começou com pequenos desvios, achando que merecia aquilo, e, sem perceber, seu coração foi endurecendo. Irmãos, isso pode acontecer conosco também. Quantas vezes cedemos em pequenas áreas da nossa vida? Um pecado aqui, outro ali, uma mentira, uma falta de arrependimento. A Bíblia diz que são as pequenas raposas que estragam a vinha. Então, tome cuidado com esses pequenos desvios, porque, quando menos esperamos, nossa mente já mudou e começamos a achar que tudo é normal. Outro exemplo é o de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. Ele fez uma oferta a Deus, mas Deus não a aceitou, porque não foi feita da maneira correta. Caim ficou irado e Deus o alertou: Caim, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Mas Caim ignorou o alerta e acabou matando o próprio irmão, Abel. Irmãos, assim como Judas e Caim, podemos alimentar a falsa ideia de que somos vítimas, quando, na verdade, precisamos reconhecer nossos erros e nos humilhar diante de Deus. Precisamos clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno, mas preciso da Tua presença e da Tua transformação. Irmãos, o pecado nos prende e nos escraviza sem que percebamos. É como uma teia de aranha. Quando a vítima percebe, já está presa. O inimigo está ao nosso redor, rugindo e procurando a quem devorar. Precisamos vigiar e orar, buscando a Deus diariamente. Se você foi tocado por essa mensagem, escreva nos comentários: Deus, eu quero um coração humilde diante de Ti. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Agora, vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Hoje, refletimos sobre a nossa condição e reconhecemos que muitas vezes falhamos, mas teu amor permanece fiel. Nós nos arrependemos, Senhor, de todo orgulho, vaidade e pecado que tem nos afastado de Ti. Pedimos que nos ajudes a sermos fiéis até o fim, em nossos relacionamentos e na nossa caminhada contigo. Cura os enfermos,
Liberta os cativos e traz consolo aos corações aflitos. Em nome de Jesus, toda doença, dor e maldição são quebradas agora. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Creio que Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples, mas que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.